noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, é uma alegria, um privilégio estar de novo com vocês nessa noite, para junto cultuarmos ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, se sente diante da televisão, do seu celular e vamos juntos no nosso culto, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade que temos de te cultuar, Senhor. Nós temos de adorar, de louvar o teu santo nome, Senhor, de ouvir a tua palavra, de ser edificado, Senhor. Abençoa cada um agora no seu lar, que possa participar desse culto junto, Senhor. Como uma só igreja, um só Espírito. Abençoa aqueles que estão nos visitando também, Senhor, que estão vendo a primeira vez esse vídeo, que eles sejam edificados pela tua palavra, Senhor, e por esse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Leonardo e estou aqui representando o núcleo de integração da nossa igreja. Se você está nos acompanhando por meio dessa transmissão online de um dos nossos cultos pela primeira vez, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu número de telefone nos comentários, para que possamos entrar em contato com você durante essa semana. Nós, do Núcleo de Integração, queremos que você saiba que, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse isolamento social, nós não estamos sozinhos. Estamos juntos em oração, estamos juntos no mesmo espírito. Logo, se você precisar de qualquer coisa, seja uma informação acerca da nossa igreja, seja uma palavra pastoral, também deixe o seu número de telefone nos comentários para que possamos
conversar com você e lhe ajudar no que for preciso. Estamos juntos, meus irmãos? Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. O meu nome é Caroline Costa e faço parte do Núcleo de Oração. Estamos aqui para um momento de oração. Eu quero lembrar a todos que o nosso núcleo ele continua bastante ativo. Temos orado por todos os pedidos que chegam até nós e tem sido uma experiência muito boa para mim. Então eu reforço que se você tem pedidos de oração, nos envie através das nossas mídias sociais por direct ou escreva nos comentários, que nós temos o maior prazer de estar orando por todos aqueles que nos buscam e desejam que esse ministério esteja junto com vocês em oração. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios 4, do 7 ao 12 e depois do 16 ao 18. E ele diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa palavra é muito forte e ela tem falado muito ao meu coração. Aqui Paulo está falando dos sofrimentos que ele estava vivenciando por anunciar a Cristo. E ela vem de encontro ao meu coração exatamente por estar vivendo essa mesma dificuldade que Paulo vivia há anos atrás hoje. Hoje a gente vive num período de crise na saúde. A pandemia ela veio aí para mostrar a força de um vírus que infelizmente tem levado ao colapso no nosso sistema de saúde. Muitas famílias têm perdido seus entes queridos. Veio também para dar um choque na nossa economia. Enfim, veio suscitar nas famílias, nas instituições, incertezas e desespero. Mas nós que temos a Cristo, nós sempre temos que nos lembrar de que Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa paz. E por mais que a gente viva momentos de lutas, por mais que a gente fique, por vezes, pressionados, a gente nunca está desanimado. Por mais que a gente às vezes fique perplexo, a gente nunca está desesperado, porque a nossa confiança é o Senhor. E por mais que a gente viva esses momentos leves e transitórios de sofrimentos e de lutas, tudo isso culmina para algo muito maior do que o nosso próprio sofrimento, que é glorificar o nome de Cristo ao viver por momentos de luta e de dor. Eu, como profissional da saúde, em que estou vivendo a realidade de muitas pessoas, infelizmente, morrendo sem assistência digna, porque o sistema não comporta o tamanho das pessoas que ficam doentes. Eu, como filha e como neta de pessoas que ficaram doentes por coronavírus, como familiar de pessoas que faleceram por coronavírus, como uma pessoa frágil e pequena que sou, tenho tido o grande privilégio de passar por todas essas provações e, pela misericórdia do Senhor, ser sustentada por Ele e sentir a paz que só Cristo dá e glorificar o nome do Senhor, não importa qual seja a circunstância aí e o que os dias tragam, as lutas que ainda virão pela frente, a gente não sabe, a gente ainda está vivendo isso tudo muito recente. Então, meus irmãos, essa palavra de oração de hoje é para convidar vocês a sempre se lembrar de que, no fundo, não importam as lutas que a gente está vivendo,
não importam as incertezas, por mais que elas nos machuquem muito. O que importa é realmente estarmos firmados no Senhor e que vivamos todas essas lutas e incertezas anunciando aos outros o que Cristo fez e faz nas nossas vidas e lembrando aos outros que a nossa fé no Senhor, que a nossa esperança de vida eterna, ela é muito maior do que essa vida. E que a gente não tem que fixar os nossos olhos nas coisas que a gente vê agora, mas naquelas coisas que a gente não vê, que é realmente uma vida eterna com Cristo. Então eu convido você a estar orando por isso nesse momento, a chamar sua família e estar orando por isso nessa semana, que Deus nos capacite para viver as nossas lutas e anunciar a Cristo através das nossas lutas. Então vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és bom, Pai, Tu és fiel, Tu cuida de nós, Senhor Deus. E mesmo mediante a tanto sofrimento, Senhor Deus, tantas lutas, Senhor, tantas dores e até perdas, Pai, que Tu nos tem permitido passar nesse tempo, Senhor. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas lutas, seja de saúde, Senhor, sejam financeiras, sejam a nossa saúde mental, Senhor, ou física, Pai. Todas as nossas dificuldades nós entregamos a Ti e confiamos, Senhor, que Tu vem sobre nós dar a resposta que Tu deseja, Senhor. A resposta que Te apraz, Senhor. E que nós queremos Te dizer, Senhor, que sabemos, que reconhecemos que as nossas lutas, Senhor, os nossos sofrimentos são para produzir em nós um caráter, Senhor Deus, aprovado por Ti. E principalmente, Senhor, para que em meio a essas dificuldades e essas lutas, Senhor, a gente glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome e anuncie o Teu nome, Senhor Deus, para as pessoas, Senhor Deus, que não Te conhecem, Senhor. Para as pessoas que Te conhecem e que precisam ser fortalecidas, Senhor Deus, ao olharem para nós e verem as lutas que temos vivido e vencido contigo, não importando qual seja o resultado final, Senhor. Mas viver todo esse processo, Senhor, é imprescindível. E nós Te glorificamos, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, que nunca nos abandona, Senhor. Um Deus que, quando traz uma aprovação, traz uma bênção ainda maior, Senhor. E tudo que nós vivemos, Senhor Deus, e que nós somos, Senhor Deus, pertence a Ti. Então, Pai, eu Te peço por todos nós, Senhor, pelos meus irmãos que estão agora cultuando a Ti junto comigo, Senhor. Venha sobre eles e venha dar, Senhor Deus, vitória para eles, Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos e às lutas nesses dias maus, Senhor. E que tudo realmente seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém.
conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus por nós nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgir, morte vencer, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Meus irmãos, hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor e eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 1, versículo de 10 a 14. Nos últimos, na penúltima mensagem, nós consideramos Gálatas 1, de 6 a 9, onde vimos que ali na igreja da Galácia estava sendo pregado um outro evangelho, que Paulo diz que não era um evangelho, porque estavam tentando perverter o ensinamento apostólico de Paulo para ensinar um outro cristianismo, na verdade a perversão do cristianismo, misturando um pouco de cristianismo, um pouco de judaísmo. E nós vimos que Paulo disse que, ainda que viesse um anjo do céu, ou ele mesmo pregasse a palavra diferente, o evangelho diferente daquele que ele já havia ensinado, que originou as igrejas da Galácia, que esse seria amaldiçoado. Então, hoje eu queria compartilhar com os irmãos a sequência do texto. Então vamos à nossa passagem que nós vamos considerar hoje. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu te revela a nós, Senhor, Tu nos ensina. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado por esse momento, Senhor, que temos de compartilhar com os irmãos da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto da nossa carta, do nosso texto, trata de que Paulo está confrontando falsos mestres que tentavam invadir, tentavam de alguma forma perverter o evangelho que era pregado nas igrejas da Galácia. Eles estavam ensinando que além da fé em Cristo Jesus, que a fé em Cristo Jesus não era suficiente, que era necessário também práticas e rituais judaicos. E é justamente aí que Paulo vem confrontando eles nesse capítulo 1 da Epístola aos Gálatas. Dentre as estratégias que esses falsos mestres usavam para perverter o evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, tinha os ataques pessoais ao próprio Paulo. Questionavam Paulo quanto ao seu apostolado, dizendo que como que Paulo era apóstolo? Será que Paulo andou com Cristo? Paulo andou com Pedro? Andou com João? Ensinavam também que Paulo buscava a glória pessoal.
que era na verdade um antinomista, ou seja, antinomista ensinava uma religiosidade sem ter o cumprimento da lei. Diziam que Paulo tomava essa prática, na verdade, como um meio de alcançar a graça dos homens. Era uma religiosidade fácil, diziam aqueles falsos mestres. Mas, na verdade, nós sabemos que não era isso que Paulo defendia. Paulo defendia a verdade do Evangelho, de que a salvação vem por meio da fé, exclusivamente da fé em Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho. Então, vamos continuar na nossa caminhada, agora avançando. E eu queria destacar que essa mensagem hoje eu parti em 2 pontos. O primeiro ponto, eu chamei de a quem devemos agradar. E eu queria que nós lêssemos o versículo 10 e logo em seguida o 13 e o 14. O 11 e o 12 nós deixamos para o segundo ponto. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus de minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Primeira coisa que nós podemos observar, meus irmãos, nesse texto, é que Paulo faz uma defesa contra as acusações e insinuações que aqueles falsos mestres faziam contra ele. Lembre-se, eles diziam, Paulo está tentando ganhar o favor dos homens, ao invés de ganhar o favor divino. A acusação é que Paulo ensinava uma religiosidade fácil, que privava os gentios, que deixava os gentios livres da obrigatoriedade dos rituais judaicos, do cumprimento das leis judaicas, dos rituais. Seria muito mais fácil, na visão daqueles homens, Paulo alcançar os gentios com essa religiosidade fácil, essa religiosidade, digamos assim, mais tranquila. Porém, se nós voltarmos um pouco nossos olhos para o versículo 8 e 9, nós vamos ver que Paulo profere maldições a todos aqueles que pervertem o Evangelho. Paulo diz que ainda que um anjo do céu ou o próprio apóstolo Paulo venha e ensine um Evangelho diferente daqueles que já havia sido ensinado por Paulo, esses sejam anátemas. Parece essa uma atitude, meus irmãos, de alguém que busca popularidade? A resposta é não. É evidente que o que interessava a Paulo não era a aprovação dos homens, e sim a de Deus. Notem que se o interesse de Paulo ainda fosse agradar os homens, por que ele deixou o judaísmo? É isso que ele destaca lá nos versículos 13 e 14. Ele diz, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha só a condição de Paulo no versículo 14 dentro do judaísmo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo já agradava os homens quando era judeu. Era um fariseu de fariseus, era um mestre em formação, mas já muito, digamos assim, com grande fama, conhecido do povo judaico. Então, o que Paulo está querendo destacar é que não tem sentido ele largar essa caminhada onde ele já tinha alcançado liderança, proeminência na religiosidade judaica, para mudar para uma outra religiosidade cristã. Notem que isso fica mais claro ainda na parte B do versículo 10, que ele diz assim, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, o que Paulo está esclarecendo aqui é uma verdade conhecida de todos nós. Paulo, ao se tornar cristão, ao passar a seguir o ministério que Deus o separou, ele começou a sofrer perseguições, tribulações, torturas, prisões, naufrágios. Paulo sofreu as piores adversidades para servir a Cristo. E uma outra verdade que essa parte B do versículo 10 nos destaca
é a impossibilidade de conciliar essas duas circunstâncias. Ou nós somos servos dos homens, ou nós somos servos de Cristo. É isso que Paulo diz. Se eu ainda servisse para agradar os homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Quando os judaizantes tentavam forçar os gentios à circuncisão, declarando que, se não o fizesse, não poderia obter salvação, notem que Paulo foi veemente, declarou maldição sobre aqueles homens. A religiosidade de Paulo sempre caminhava dentro dos limites do Evangelho de Cristo Jesus. A servidão de Paulo era de Cristo. Aquele que é levado, meus irmãos, olhe bem, olhe só o que eu vou dizer. Aquele que é levado por qualquer vento de doutrina ou opinião não pode ser um servo de Cristo. Ao contrário, é servo de Cristo aquele que reconhece em Cristo o seu Redentor, seu proprietário, seu Senhor, e vive uma vida completa de rendição a Ele. O que aqueles homens ensinavam às igrejas da Galácia não era uma vida completa de rendição a Cristo. Era um evangelho falso que pregava Cristo e mais algumas outras coisas. Que pregava a Cristo, que Cristo não era todo o suficiente para a salvação do homem. Notem que Paulo inverte a acusação. A acusação feita pelos aqueles falsos mestres é que ele procurava agradar o homem. Só que Paulo deixa claro que, na verdade, eram seus adversários que procuravam agradar homens e evitar perseguições. Olha o que diz Paulo, segura aí o capítulo 1 e vamos lá para o versículo 6. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que diz, Gálatas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então notem, meus irmãos, que aqueles homens acusavam Paulo justamente do que eles estavam praticando. Paulo, depois que se tornou cristão, passou uma vida sendo perseguido por causa da cruz de Cristo. Mas para aqueles homens, naquele contexto, era muito fácil ensinar um cristianismo meio judaico. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se. No início da época da igreja, no início da época cristã, a perseguição contra a igreja era basicamente feita por judeus. Então era muito mais fácil você, de alguma forma, digamos, se amoldar ao ensinamento judaico do que seguir o cristianismo que Paulo fez. E é isso que ele destaca. Aqueles homens agem desse modo apenas para não serem perseguidos por Cristo. Mas essa não é a realidade do servo de Cristo. Não é o favor dos homens que ele procura. Não é agradar os outros, e sim agradar a Cristo. E por meio de Cristo, eles são perseguidos. A história da igreja é repleta de exemplos. Paulo é um grande exemplo disso. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia ensinado essa impossibilidade. Jesus diz lá, em Mateus capítulo 6, versículo 24, um texto muito conhecido dos irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muitos líderes religiosos hoje, meus irmãos, tomam esse caminho de ensinar o fácil, o agradável, o que alegra. Não se prega mais sobre pecados, não se prega sobre o inferno. Outros inventam grandes falácias. Recentemente eu vi na internet um pastor que disse que Deus não é soberano. Porque se Deus fosse soberano sobre todas as coisas, nós não estaríamos vivendo uma pandemia. Meus irmãos, esse é o evangelho fácil dos falsos mestres. Esse é o evangelho que agrada o coração daqueles que estão procurando se agarrar em alguma coisa. Mas o evangelho cristão, o evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro, diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem controle sobre tudo que acontece, de bom e de ruim. E tudo que acontece, seja bom ou seja ruim,
acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, não deixe de se enganar pelo evangelho que faz bem aos nossos ouvidos. Não deixe de se enganar pelos evangelhos que aumentam o nosso ego. Não deixe de se enganar por evangelhos como o evangelho da prosperidade, de que nós, se seguirmos a Cristo, somos abençoados. Notem, essas estratégias não são muito diferentes daqueles mestres. Eles queriam, de alguma forma, agradar aqueles homens com uma mensagem que fosse mais palatável, mas, no entanto, mentirosa e incapaz de salvar o homem. A quem servimos, meus irmãos? Essa realidade não é muito distante de nós. Às vezes, nós podemos viver um cristianismo visando agradar a opinião dos outros. A visão pós-moderna de mundo, então, ainda é mais perigosa. Hoje, a visão do pensamento humano é: faça aquilo que lhe faz bem. Faça aquilo, tudo que você puder para alcançar a sua felicidade. Se você estiver feliz, está tudo certo. Notem que isso também, meus irmãos, não é muito diferente. Na verdade, nós estamos servindo a outro Senhor, e um Senhor que talvez seja até mais perigoso, e esse Senhor é nós mesmos. Quando o nosso esforço, a nossa energia, o nosso trabalho é para satisfazer exclusivamente a nossa vontade, então nos é impossível servir a Cristo. Cuidado, meus irmãos. Ou nós agradamos os homens, mesmo que seja nós mesmos, ou nós agradamos a Cristo, a quem nós devemos servir do Evangelho verdadeiro. O segundo ponto, meus irmãos, eu chamei o Evangelho divino. Está lá no versículo 11 e 12. Diz assim: irmãos, quero que saibam, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aqui, Paulo esclarece e ratifica o que já havia afirmado no versículo 1, mostrando que o Evangelho que ele proclama é o único digno do nome de Cristo, visto que não é de origem humana, é de origem divina. No início do versículo é interessante a forma terna como o apóstolo Paulo se dirige àqueles irmãos. Mesmo ele estando caminhando em direção oposta ao Evangelho ensinado por Paulo, Paulo ainda trata como os irmãos. Diz, chamando de irmãos, pois mesmo agora, a despeito do desvio, eles o consideram membros da família de Deus, adotados em Cristo Jesus, porque creram no Evangelho verdadeiro, no Evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo. A ideia, meus irmãos, ensinada por Paulo é que o Evangelho que ele pregava não é produto da engenhosidade, como aquela mensagem ensinada, engenhosidade e pensamento humano, como aquela mensagem ensinada por aqueles falsos mestres. Note que ele prossegue o texto dizendo lá no versículo 12, na parte A: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Paulo esclarece que o evangelho que ele anunciava, que ele ensinava, ele não recebeu por tradição. Não foi passado para ele de geração em geração, nem instrução vinda de outros mestres, como Tiago, como Pedro, como João. Paulo diz, lá agora ele vai esclarecer lá na parte B do versículo 12, ao contrário, ou seja, diferente de tudo isso, ao contrário, eu recebi o evangelho, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo declara que ele recebera o Evangelho diretamente de Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que encontrou ele, que arrebatou ele no caminho de Damasco. Exatamente como os outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, tinham caminhado com Cristo, de outra forma, depois de ressurreto, Jesus revelou o Evangelho para Paulo. Vejamos como Paulo narra no livro de Atos, meus irmãos, o que acontece após a sua conversão, quando Ananias vai ter com ele. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12 a 16. Diz assim:
um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele lhe disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Olha lá essa parte. Ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunho dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo disse aqui, é que Ananias revelou a ele que ele iria ouvir, ver o justo, Cristo Jesus, e ouvir as palavras de sua boca, e a partir de então ia ser testemunha dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo deu testemunho do Evangelho que recebera de Cristo Jesus. Olha o que diz lá. Vamos ver como esse Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Olha o que diz lá, Efésios, abre a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3, versículo 2. A partir do versículo 2. Diz assim: Certamente vocês ouviram falar, Efésios 3, capítulo 3, versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é o mistério que me foi dado conhecer por revelação, como já descrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Foi o próprio Cristo que revelou esse mistério ao apóstolo Paulo. Que mistério? Mistério que antes não era conhecido dos homens. E ele vai dizer qual é. Lá no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Significando que, aí agora está aqui o Evangelho, mediante o Evangelho, os gentios são os co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, gentios, que os gentios da Igreja da Galácia agora podem participar, ser co-herdeiros de Israel na salvação mediante o Evangelho de Cristo. Essas verdades devem fazer brotar em nossos corações reverência, meus irmãos. Ao nos aproximarmos da Escritura e do ensino apostólico, devemos ter em mente que é revelação. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se revela. Seria impossível ao homem conhecer esses mistérios, conhecer essas verdades, se Deus não tivesse misericórdia e não se revelasse a todo aquele que crê no Filho dele. Por fim, devemos nos alegrar também, meus irmãos, pois o Deus eterno, infinito, soberano se comunica, interage com a criação de forma a revelar, de forma especial, a salvação por intermédio de Cristo Jesus aos gentios, a mim e a você. É interessante, meus irmãos, e curioso notar como nós temos um coração realmente manchado pelo pecado, um coração voltado a fazer o que não deve. Vocês já observaram que quando nós vamos em uma entrevista de emprego, ou vamos falar com alguma autoridade, quem sabe com um artista, ou até com um líder religioso, como nós temos reverência, como nós temos cuidado, como vamos fazer isso, como nós procuramos a melhor forma de falar, o melhor jeito de agir diante dessas pessoas que de alguma forma nós admiramos ou então respeitamos a posição que eles guardam. Mas que atitude nós temos diante do próprio Deus sendo revelado nas Escrituras? É com reverência que eu me aproximo? É com reverência que eu vou para a igreja ouvir meu pastor pregar? Porque é a revelação do Senhor. De outra forma, meus irmãos, nós não poderíamos conhecer a verdade de Deus se Ele não se revelasse a nós. Mas Ele fez isso para quê? Eu já caminho para a conclusão. Ele fez isso para que eu e você, se você crê verdadeiramente em Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos, resgatados de uma vida entregue ao pecado, destinada à condenação eterna.
Mas agora, meus irmãos, que conhecemos o Evangelho, a quem nós queremos agradar? Aos homens? Agora que fomos transformados por Cristo Jesus, ainda levamos uma vida para agradar os homens? Levamos uma vida para agradar nós mesmos? Não, meus irmãos. Que a nossa vida seja para agradar a Cristo. Que primeiro a obediência venha antes da minha felicidade. O homem não foi feito para ser feliz. É pela misericórdia de Deus que somos felizes em muitas oportunidades. Mas o homem foi feito para glorificar a Deus. Glorificar a Cristo. Então, meus irmãos, essa é a minha palavra para mim e para você essa noite. Se o Evangelho chegou até nós, meus irmãos, foi para que nós possamos ser transformados e salvos do caminho que andávamos anteriormente e agora nós possamos agradar e servir a Cristo, nosso Rei e Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo Teu santo Evangelho, Senhor. Muito obrigado pelo apóstolo Paulo, Senhor, que nos revela esse mistério. Que nós, outrora afastados de Ti, Senhor, somos co-herdeiros da promessa em Cristo Jesus. E podemos ser, Senhor, salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Somos indignos disso, mas vivemos pela Tua misericórdia, Senhor. Que essa verdade faça florescer no coração de cada um que nos ouviu essa noite, Senhor, o desejo de Te servir, Senhor, de Te adorar e de viver em primeiro lugar para Te agradar, Senhor. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso confiar, a vitória está por mim. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que alegria. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
tua palavra, Deus, que me fará vencer. Meus irmãos, encerrando mais um culto, eu queria dar 2 avisos. Primeiro, se você quiser compartilhar algum pedido de oração, alguma coisa, busque nas nossas redes sociais, o Instagram, ou então até mesmo no próprio chat aí do YouTube, coloque seu pedido de oração para o nosso núcleo de oração e nós vamos orar por vocês. Um outro aviso que eu queria dar é que todos os nossos metanoias estão acontecendo regularmente, claro que por meio de reunião online, mas estão acontecendo. Não perca essa oportunidade de estarmos juntos como irmãos nos nossos pequenos grupos em reuniões online nesse tempo de pandemia. E se você nunca participou, não sabe o que é metanoia, não sabe como participar, vá no nosso Instagram, @Ministério Atitude, e lá vai ter todas as informações necessárias para você poder participar com a gente no nosso metanoia. Tem em vários dias da semana, tá bom? Vamos orar ao Senhor encerrando esse culto. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse culto. Obrigado porque nós fomos edificados, Senhor, pela Tua palavra. Nós tivemos a oportunidade de Te louvar, Senhor, de Te adorar, Senhor. Tu é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Durante esse tempo de pandemia, cuida de nós para que nós vivamos uma vida voltada a Ti, Senhor. Que Tu seja o nosso sustentador, o nosso Rei, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.